Boa noite, pessoal. Vamos chegando aqui para nossa live, né, sobre uma conversa aí sobre transtorno do espectro autista. Eu vou conversar, gente, na verdade, com duas profissionais, tá bom? A Ju teve aí um imprevisto, não conseguirá participar conosco nesta live, tá certo? Talvez ela consiga até entrar, mas não participando ativamente, tá joia? Então eu vou conversar com a Gi Salviato, né, de quem eu estou com muita saudade, inclusive, e também com a Rebraga, que, sendo psicopedagoga, né, especializou-se nos estudos aí do transtorno do espectro autista, tá joia? Então, vou aguardar um pouquinho a Renata e a Gi entrarem aqui no vídeo e solicitarem a participação, né, que tem sido assim um meio mais eficaz para nós conseguirmos aí ter a presença das nossas convidadas, tá bom? Agradeço se vocês puderem mandar aí, né? Mandem essa live, o aviãozinho, tá joia? Para as pessoas que vocês acreditam que vão se interessar. A gente aguarda que a Gi faça, então, a solicitação. Já te aceitei, viu, Rê? Daqui a pouquinho você deve estar entrando aí. Oi! Olá, boa Tudo bem? noite. Tudo bem, Lu? E você? Bem também. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Você está me ouvindo? Me vendo bem Eu também? tô, eu tô ouvindo. Talvez um pouquinho mais alto seja melhor, Rê. Eu Deixa eu queria ver que se eu quem já aumento entrou aqui. desse um feedback para gente de como que tá o som. E agora? Isso é importante, né? Será que tá bom? Eu tô te ouvindo bem. Eu queria Tá que me os ouvindo? seguidores, né, também se manifestassem aí, se estão ouvindo bem. A Gi também acabou de entrar. Gi, me Sim. solicita aí a participação, que eu já te aceito. Agradeço as pessoas que já estão entrando, tá bom? E peço que vocês, então, mandem, né? Enviem aí no aviãozinho essa live, porque certamente é um tema importante, não só para quem convive diretamente, né, com um portador aí desse transtorno, né? Mas para todos nós, como sociedade, cada vez mais a gente percebe a necessidade de tratar de assuntos que as pessoas não querem falar, né? Oi, Gi, tudo Oi, bem? oi, meninas, tudo bem? Olá. Saudades, hein? Pois Muito é, tempo meu. já que a gente não se fala. Olha, eu estava pensando hoje à tarde na live e falei como Deus realmente tem os caminhos dele, né? De realizar as coisas. Eu estou tentando essa live com a Renata desde maio. Faz tempo, Eu hein, tinha, Lu? faz tempo que eu estou mendigando um tempinho dela, sabe? Que Ah, eu estou não, não. implorando para a diva me dar uma atenção, né? Eu já tinha até arte pronta de uma live com a Já Rê, mesmo. mas outras situações, né, se foram mais importantes, Urgente. mais urgentes aí para Rê, e foi, né, ficando Passando. tardia essa live. E aí, de repente, a gente se encontra por aqui de novo, né, Gi? E a Opa! live fica então completa, né? Uma live completa. Embora não tenhamos a presença da Ju, que, como eu disse no comecinho, teve um imprevisto, né? Não vai conseguir participar diretamente. Talvez ela até entre aqui, mas não vai conseguir participar ativamente. Mas já estou muito, muito, muito contente de ter vocês duas aqui, né? Para nós falarmos sobre esse tema, né, gente? Como eu estava dizendo, Gi, na hora que você entrou na live, né? Há temas que as pessoas, sobre os quais as pessoas não querem falar. Sabe? Fica aquela coisa, ai, não, é melhor não tocar no assunto, olha, não fala nada disso não com ela, né? Eu fiz uma live falando sobre o luto, né? Com duas mulheres que perderam seus filhos, sabe? E eu fiquei muito impactada com aquela live. Eu fiquei um tempo sem fazer lives depois daquela live, sabe? Porque eu fiquei tão admirada da força daquelas mulheres, né? Que eu me emocionei. Vocês que me conhecem bem sabem que isso não é frequente, né? Eu me emocionei na live de ver a força delas, né?
falando sobre uma perda, uma coisa, né, algo tão dolorido, talvez a maior dor que alguém pode sentir, né, a perda de um filho, com tanta nobreza, sabe? Foi muito legal aquela live. E o que eu mais ouvi das meninas, né, foi isso, as pessoas não querem falar sobre o luto. Ah, é melhor não falar, né? E o transtorno, né, a questão do autismo, mais popularmente conhecido, as pessoas até ficaram perguntando o que é TEA, né? É isso. Então, então também muitas vezes acontece isso, né? As pessoas não querem falar, né? Às vezes vem uma criança que tem tudo, né, para ter o transtorno, porque também não é algo que você bate o olho e vê que tem, né? Sabe que é isso mesmo, né? É o diagnóstico daquela pessoa, daquela criança, ou adolescente, enfim, adulto, e fica meio que sem saber o que fazer, né? Não sabe como reagir diante daquilo, é uma situação que congela. E creio eu que quanto mais nós falamos sobre o assunto, né? Quanto mais conhecimentos a gente tem, quanto mais a gente, de certa forma, naturaliza, né? Porque é algo real, verdadeiro, natural, frequente, acontece, está no nosso meio, Sim. né? Tudo isso a gente precisa falar com tranquilidade. Claro que tem um jeito, né? Que acho que vocês vão poder ajudar demais quem está participando aqui da live, me ajudar também, né? Mostrando para a gente, talvez, qual é a melhor abordagem ou o melhor jeito de tratar. Mas o fato é que a gente não pode transformar isso como se fosse algo do além que está caindo no nosso meio. Não, né? Pelo contrário, né, gente? A importância de falar sobre esse tema é justamente porque nos tempos atuais, com toda essa evolução tecnológica, com uma questão de diagnóstico muito mais avançada, né? Com as famílias tendo uma maior, ainda não é o ideal, mas já tem uma maior conscientização que não escondem mais, né? Porque há tempos atrás, qualquer pessoa que tivesse um transtorno ficava escondida em casa, né? Não era dado a essas pessoas o direito da convivência, o direito de ter uma vida, né? Dentro de suas limitações, mas que pudessem viver, o que é direito de todos, né? Então, assim, que nós possamos nesta live iluminar, né? Iluminar as mentes, iluminar os caminhos das pessoas, né? De repente dar dicas de uma melhor abordagem, né? Mas não deixar de falar. Eu acho que toda live, pelo menos das temáticas que eu tenho proposto, né? Eu, a Ju, é sempre para a gente sair melhor dessa conversa, né? É para a gente sair melhor, né? Para a gente sair assim de alma lavada e com propósitos melhores, né? Pessoas melhores mesmo, né? Então, assim, creio eu, né? E quando nós engravidamos, nós criamos expectativas. É humano isso, né? Não tem como ser diferente. Nós criamos expectativas para essa criança, né? Nós criamos expectativas de que venha uma criança saudável, uma criança linda, né? Nós temos o hábito do controle, inclusive em relação aos nossos filhos, né? E a gente tem essa expectativa. E, de repente, né, a nossa expectativa é quebrada, com uma situação diferente daquilo que nós imaginamos, né? Inclusive, é muito comum que quando nós estamos grávidas, né, alguém chega e pergunta, é menino ou menina, né? Fala, eu não sei ainda o sexo. O importante é que venha com saúde. Né? O importante é que venha perfeito, com saúde. Então, o que é essa dimensão de vir perfeito e com saúde? São coisas que nós precisamos, né, repensar, rever, não é mesmo? Acho que a minha internet está dando umas falhadinhas, mas vamos que vamos, né? Vamos aí continuar, tá? Então, assim, eu queria passar para a Rê, primeiramente, né, para ela falar, se apresentar, né, Rê, e falar também da importância desse tema, né? Você que tem isso como trabalho diário, né? Fez a escolha de fazer o trabalho com aí crianças que nós chamamos de crianças especiais, como de fato são, não só as crianças, como os pais, né? São especiais no melhor sentido da palavra, né? E a importância, Rê, que você vê de abordar esse tema, né? Como nós pretendemos fazer aqui na live. Sim.
Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal que está entrando. É um prazer estar aqui, né? Fazendo essa live, né, Lu? Que faz tanto tempo que a gente estava tentando planejar e deu certo. Eu sou psicopedagoga, trabalho com crianças com autismo, com outros transtornos, dificuldades de aprendizagem, e fiz uma especialização na UFSCar em autismo, né? E por que é importante falar desse tema, né? Eu sempre uso, às vezes nas minhas palestras, o seguinte tema: conhecer para incluir. Então, quanto mais a gente conhece, né, quanto mais a gente sabe, entende sobre qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de dificuldade, a gente consegue trabalhar melhor, entender, né, saber como conduzir, manejar e, de uma certa forma, incluir também, né? Então, a importância da gente abordar sobre isso, eu até achei engraçado, porque o nosso tema da nossa live, o tema da nossa live é vamos falar sobre TEA, né? E teve muitas pessoas perguntando, mas o que é TEA, né? O que é TEA? Para mim E, também. e assim, achei até engraçado, porque para mim é um assunto muito comum, mas para as pessoas não são, né? Então a sigla TEA, que para nós é como que nós estamos no meio, para quem não tem tanto contato, não conhece, fica sem saber o que é. Então a gente vê quanto ainda é importante, quanto que nós precisamos falar sobre isso, né? Quantas pessoas ainda não conhecem sobre o que é o autismo, fazem uma ideia de uma criança que não fala, uma criança que fica o tempo todo se balançando, que não tem contato, né, social, e não é nada disso, né? Então, falar sobre TEA e falar sobre qualquer outro tipo de transtorno é fazer com que a gente conheça mais, consiga incluir essa pessoa no meio, né? Que essa é a nossa intenção. Eu acredito que na nossa live também é essa a intenção, a gente mostrar que é possível incluir, né? Então, por isso que eu vejo que é importante, sim, quanto mais a gente falar, a gente não velar, não esconder, né, sobre esse assunto. A gente sabe que a Gi vai falar melhor para a gente, né, a questão do diagnóstico, de quando eu descubro que o meu filho tem o transtorno, né, do espectro autista, qual é o sentimento, né, as emoções, tudo que vem à tona. É um luto, né? Não deixa de ser um luto, qualquer outro tipo de transtorno, mas quando a gente encara, né, Gi, e vamos seguir em frente, vamos viver o luto, vamos viver, mas vamos seguir em frente agora. O que que a gente vai fazer? A gente vê, né, o quanto que as coisas caminham, o quanto que essa criança ela tem potencial. Eu sempre falo para os pais que eu atendo, não gosto de dizer essa criança é limitada, essa criança tem limite. Não, né? Eles têm potencial. E é nosso papel como terapeutas, como professores, profissionais da educação, profissionais da saúde e pais, né, de todos os que estão envolvidos ali, família, é estimular e cada vez mais descobrir esse potencial que a criança tem, né? Mas eu acho que a Gi pode falar um pouquinho melhor para a gente sobre essa questão, né, Lu? Sim, sim. A Gi, eu vou te explorar hoje aqui, viu, Gi? Porque eu tenho um monte de curiosidade e a gente é amiga, então para você eu Isso posso mesmo. perguntar, Aproveite né? para perguntar tudo. Vou aproveitar, né, Gi? Então, Gi, conta um pouquinho pra gente, meu anjo, né, do seu momento de descoberta, assim, né? Quanto mais verdadeira e sincera você for, né, mais as pessoas vão sentir, né? O seu momento de descoberta, esse luto que a Rê falou, né? A angústia, né? Essa dúvida do que eu vou fazer, Sim. né? E agora, né, com o Vicente. O Vicente já completou 10 anos, Gi? Sexta-feira. Então, porque eu me Nossa, 10 lembro, anos já? Eu lembro 10 dele anos, é, bebê. gente, já. Meu veja Deus. só, nós estávamos grávidas juntas, É né? E verdade, eu não sei se a Gi vai lembrar, né? Porque eu, como uma colérica seca, tenho muitas memórias, né, gente? Inclusive as que não são boas eu guardo também, tá? Mas eu me lembro assim, nós estávamos grávidas juntas, eu do Henrique e você do Vicente, né? E aí o Vicente nasceu em novembro, o Henrique nasceu em fevereiro. Quando o Henrique
estava, né, ali com 6, 7 meses, creio eu que você começou a perceber algo no Vicente. Você chegou para mim na sala dos professores e falou assim: ô Lúcia, deixa eu te fazer uma pergunta. O Henrique, ele fica assim, horas sentado no mesmo lugar? Porque o Vicente, se eu coloco ele ali com as pecinhas, né, com o brinquedo, as pecinhas de Lego, ele passa horas ali sentado montando, né? Na hora, eu falei assim, gente, que sonho de consumo. Porque o Henrique não parava, né? O Henrique, eu dizia assim, foi uma criança trabalhosa. Ele era aquela criança que dava uma andadinha, uma engatinhadinha e aparecia com uma tesoura na mão. Entendeu? Então ele estava sempre no limiar da vida e da morte, o Henrique. Ele era muito sapeca de mexer em coisas, né? E de botar dedo na tomada. Eu acho que o Henrique foi a criança que eu conheço assim, que mais tomou choque, porque ele não vencia ali de colocar o dedo na tomada, sabe? Sim. Mas aí depois, né, Gi, passado, realmente veio o diagnóstico, a descoberta. Então, assim, eu gostaria que você contasse um pouquinho da descoberta, né? Como é que esse diagnóstico foi feito e daí para frente, né? Tudo que você procurou. Tudo bem. Lave-nos aí com sua história, Gi. Pois é, fico muito feliz em estar aqui, reencontrando vocês, inclusive. Agradeço demais, assim, da conta, assim, esse mundo da internet tem essas questões, né? Que a gente pode ter se afastado fisicamente, mas se aproxima em outras questões. A questão realmente, que memória que você tem, Lúcia. Porque realmente foi uma questão assim, eu não tinha referências quando eu tive o Vicente de muitas outras crianças. Mas a gente trabalhou numa escola em que havia, né, assim, palestras, falas sobre esses assuntos, alunos que tinham diagnósticos, alguns, né? Então, assim, eu falo que o fato de ter trabalhado nessa escola me proporcionou esse olhar desconfiado ali, sabe? Às vezes, de algumas questões que eu achava que fugia. Porque, além de tudo, eu tinha um livro, inclusive, vou falar agora, nesse momento, eu tenho um livro da Lúcia que até hoje não voltou para ela. Eu acho que isso ela não lembra, hein, Gi? Isso, agora Gente, ela lembrou. olha, eu tenho muitos livros perdidos aí e agora eu descobri onde está um. Pronto. Exatamente. E era um livro para acompanhar o desenvolvimento. Então, a Lúcia me deu um livro sobre a gestação, assim, emprestou, né? Mas eu peguei para mim. Ela me, né? Então, Tudo bem, Gi, eu acho que eu não vou mais ficar grávida. Tenho que dizer que isso foi um grande recurso, esse livro. E eu tinha um livro de desenvolvimento que uma outra mãe de uma amiga falou para mim na época, Giovana, eu sempre na gestação das minhas filhas, quando nasceram, eu olhava esse livro. E era um livro do desenvolvimento. Com 1 mês faz tal coisa, com 2 meses o que é esperado, com 3 meses. E aí estava indo tudo bem, chegou um determinado momento que começou a não bater o que estava ali. E aí eu comecei a desconfiar. E aí a primeira pessoa que eu perguntei, na verdade, foi para o pediatra. Né? Então, assim, eu também era jovem, mais jovem e tudo. Eu falei assim, olha, doutor, meu filho, aparentemente, parece que ele é diferente das outras crianças. As outras se interessam pelas mães, os pais vão buscar na escolinha, elas gostam de olhar para eles. O meu não, ele só gosta de ficar brincando com os objetos. Parece que ele não me ouve. Ele, quando os outros pais vêm, os filhinhos esticam os braços para receber os pais. Fazer aquele... O meu, zero de interesse nisso, né? E não dorme e tal. E não sei. Ele falou, não, Giovana, é que você é professora. Você fica buscando pelo em ovo, entendeu? Assim, para de fazer isso, Giovana. Tá normal. Se acalme. E aí foi quando eu comecei a perguntar também para pessoas mais experientes que eu ali, né? Então eu perguntei para você, perguntei para uma outra psicopedagoga da escola, bem experiente. Eu levava os vídeos, eu gravava, aí eu levava os vídeos. Olha, porque tá vendo? É diferente demais. Olha o que ele fica fazendo. Ele fica virado, fazendo 1000 vezes o mesmo movimento ali. Não, Giovana, tá ótimo. Aí eu fui na escolinha e perguntei também na escolinha. Olha, eu acho que meu filho é diferente. Não, Giovana, ele é superdotado. Ele tem uma capacidade além dos outros.
Por isso que você acha que ele é diferente. Ele faz coisas fantásticas. Eu falei, então, às vezes ele é mais na dele, né? Eu que sou expansiva. Mas ficou aquela desconfiança sempre, né? E aí essa desconfiança foi aumentando, até que começou a ter uma série na TV do Drauzio Varela em que ele falava sobre autismo. Porque aí eu perguntei também, eu criei coragem, tinha perguntado para minha mãe. E aí a minha mãe falou, imagina, Giovana, todo mundo, sabe? Imagina, seu filho é perfeito, não tem nada e tudo mais. E aí eu perguntei para ela, eu tinha perguntado para a avó do Vicente, ela também falou, não, e ela trabalha numa PAI, né? Numa instituição justamente, também, não, Giovana, não tem nada a ver. E aí teve essa série, minha mãe assistiu a série. Aí ela falou para mim, filha, ela me ligou, eu acho que você tem razão. Foi quando ela... Então, assim, essa questão do que a gente está falando de divulgar as características, fazer as perguntas mesmos, ter a informação na escola que chegue, principalmente para os professores da primeira infância, tá? Uhum. É muito importante. Até na classe médica, porque pelo profissional daquele momento que atendeu a gente, eu simplesmente estava atrapalhando ali até o próprio desenvolvimento do meu filho, porque eu estava achando empecilhos onde não existia. Então, assim, foi algo que... Então, a mãe já tem essa questão da culpa, né? Aí foi quando eu comecei a levar numa fono. Falou, mas não fala, né? Eu vou levar numa fono. E aí eu levei uma fono, a fono também disse que ele não tinha nada, né? Que eu estava desconfiando à toa. Até que eu também levei a uma... Isso, assim, tudo indo contra. Eu ficava buscando porque eu achava que não era. Mas era bem assim. Normalmente os pais não querem ouvir que o filho tem alguma coisa. A gente quer o contrário. A gente quer saber que o nosso filho vai ter aquela expectativa do que a gente pensou que seria, né? Que ele seguiria uma linha de desenvolvimento que a gente está acostumado a acompanhar, né? Então, eu continuei. Aí a psiquiatra, que é até de Araraquara, ela levantou um pré-diagnóstico. Ela foi a única, assim, ela fez alguns testezinhos, sabe, assim, para ele pegar as coisas, para tentar falar, e ele não fazia nada do que ela pedia, né, na sala. E aí foi quando houve esse pré-diagnóstico, mas nesse momento o pai do meu filho também estava e ele dizia que não. Giovana, tá vendo? É um pré-diagnóstico, isso daí não é nada, entendeu? Assim, então foi um movimento de muitos nãos, e até que calhou desses encontros todos da vida, porque eu falei, não, gente, então não tem nada, eu vou sossegar a alma, porque pra gente, pensa bem, você fica buscando, todo mundo te diz que não. Aí qual que você prefere acreditar? No que tem alguma coisa ou que não tem? Aí você fala, muito melhor, né, gente? Meu sonho de uma família que vai seguir, tava, né, melhor eu seguir aquele lá. E aí até que um dia eu lembro que assim, eu não costumava sair. Mas aí um dia minha mãe falou assim, filha, seus primos vão lá a uma pizzaria, vai com as suas primas. Faz tempo que você não dá uma saidinha, eu fico com o Vicente tá aqui calminho, sabe? Dá uma saidinha. E aí eu lembro que eu fui com os casais meus de primo, e dentre eles tinha uma professora que trabalhava num centro especializado de autismo, nessa mesa. Aí a gente estava conversando eu com a minha prima, ela ouviu a conversa, né? Eu falando com a minha prima e tal. Ela falou, ela começou a fazer como se fosse umas perguntinhas, gatilho, assim, né? Ele não escuta o nome? Ele não responde quando você chama o nome? Ele não olha nos seus olhos? Ele não dorme? Ele não segue instrução? Ele fica apegado aos objetos? Que coisa, sabe? Assim, ela começou com alguns tipos de perguntas ali, até que eu falei, aí ela falou assim, olha, Giovana, eu trabalho no centro especializado e lá tem uma ótima profissional, por que você não faz uma avaliação com ela? E aí eu marquei essa avaliação, e aí eu lembro até hoje o dia, porque foi um dia antes do meu aniversário, que foi o dia 7 de fevereiro. E meu aniversário dia 8. E aí eu lembro que a gente marquei essa consulta, gente, e aí ela rapidamente, assim, sabe? Depois da minha fala, aí foi a do meu filho, ela acompanhou do meu filho e o pai junto, né? E falou, não tem nenhum tipo de dificuldade em diagnosticar como autismo. E aí, gente, ao mesmo tempo que deu, assim, um alívio de eu saber o que era,
que eu achava que ele era diferente, que eu não estava tão paranoica assim, deu aquele, tudo bem, agora eu já sei o nome, mas eu não sei o que fazer, sabe assim? Exato, é o que acontece. Aí ela falou, não, ó, você vai ter que fazer fono, vai ter que fazer terapia ocupacional, integração sensorial, ele vai ter que ter um trabalho com uma psicóloga, com uma psicopedagoga, ele vai... Gente, começou. Aí eu falei, meu Deus do céu, assim, o que eu vou fazer, né? E, então, assim, eu falo que... E aí eu não sabia nada, assim, eu sabia um pouco por conta dessa experiência da escola, que já me ajudou muito. Vocês percebem? Uma mãe que não tinha... Eu era professora do ensino fundamental 2, né? Então, assim, e do médio, mas assim, eu não tinha acesso à primeira infância, na minha formação primeira, né, de letras, assim, a gente não tem essa formação. Então, assim, o fato de ter esse conhecimento da escola me ajudou muito, assim, a adiantar. Eu, com poucos meses, eu já identifiquei a diferença e com 1 ano e 7 meses ele recebeu o diagnóstico. Então, foi precoce. Mas, ao mesmo tempo, trouxe todo esse rebuliço, né? Assim, de expectativa, realmente, a gente fica... mas, assim, para mim era... só que, na minha cabeça, gente, como eu ouvi muitas coisas, tipo, que é normal, eu achei que era, inclusive, um autismo leve, que isso passaria. Eu não entendia muito, entendeu? Assim, do tipo, não. Então, ao mesmo tempo que eu tinha acesso a muito conteúdo da internet, que tinha as imagens de autistas em grande sofrimento, em grande parte, assim, né, assim, com tratamentos de medicação, sem outros tipos de tratamento, então era muito sofrido, e imaginar que meu filho ia ter uma vida daquelas, que ele tinha aquelas sensações, e, né, e será que eu fui a culpada por isso? Eu que causei, né? Então a gente fica com essas questões todas. Mas, para mim, ainda eu tenho muito a questão prática também, né? Depois que eu li seu livro, eu descobri que eu sou uma sanguínea, né? Então, eu vou lá, né? Um fogo de palha, vou lá, vou para frente. Quando eu já fui. E aí, eu peguei e comecei a fazer uma pós. Eu lembro que também no dia 8 de fevereiro, estava encerrando as datas para fazer a pós de autismo, que essa deve ser a que você fez, né, Rê? A primeira Lá na especialização. UFSCar? Isso. Foi. E aí, como eu não sabia muito, eu não tinha nem com quem muito conversar, o que eu falei? Tinha uma pós que eu ia fazer ou na Unicamp ou essa. Eu falei, se ele recebeu o diagnóstico de autismo, eu vou fazer essa, que é para autismo. Porque aí eu vou aprender, né? Sim. Então, aí eu me inscrevi na primeira pós que teve em análise do comportamento do Brasil, num regime de especialização, que foi na UFSCar. Eu fiz parte da primeira turma, né? Então, assim, e aí foi quando eu comecei a estudar, sabe, assim, então, assim, o meu luto, nesse primeiro momento, ele passou muito mais assim, não, eu vou aprender, sabe, assim, eu vou dar conta, vou procurar as terapias e vai tudo ficar bem. Daqui a pouquinho é leve, eu só vi assim, é leve. Então, vai... E não, meu filho tinha um autismo severo, gente. Então, conforme eles falavam que ele ia desenvolver, depois de tanto tempo eu vi que ele não desenvolvia. E aí eu fui mudando de cidade, tá, gente? Tudo em busca de tratamento. Mudei para uma cidade, mudei para outra. Perdi uns empregos, consegui outros. Tudo por conta disso, né? E moramos, eu e ele, esse período todo, mudando de cidades. Tudo. Então, assim, o que eu fui percebendo é que o autismo dele... Então, assim, acho que quando deu 7 anos, na real, assim, para mim, assim... foi quando eu tive o luto mesmo. Porque pelo tanto de tratamento que o Vicente tinha, que era um tratamento já intensivo, eu percebi que ele tinha um autismo muito severo, né? Então, e não estou desmerecendo, né, aquela questão. Acho que é porque eu acreditava que com um tanto de terapia, né, ele ia conquistar tais coisas e seria talvez mais fácil do que eu imaginei que seria, né? Só que, ao mesmo tempo, eu tive esse luto que dava as situações de festinhas, de aniversário. Então, acho que são situações que causam, põem você na realidade, sabe assim? Então, te chama uma festa de aniversário, aí você vê as outras crianças, como elas são, você vê seu filho, você fala, ixi, é diferente mesmo, né? Tá longe. Eu achei que tava perto, mas tá meio longe ali, né? Também diferente e tal. Mas, então, assim, eu fui percebendo isso, mas, ao mesmo tempo, eu fui estudando, né? Então, eu fui fazendo essa especialização, eu fui fazendo cursos,
eu fui descobrindo tratamentos. Então, e ao mesmo tempo, eu fui aceitando, sabe assim? Então, eu acho que eu aprendi. O Vicente, quando eu vejo hoje em dia o Vicente, que é um menino que tem um autismo ainda mais severo, né? O tanto que ele se desenvolve, o tanto que eu melhorei e melhoro diante dele, e não é um papo de mãe, e não é nem que eu tô querendo defender um estilo de mãe e tal, mas assim, é verdadeiro, entendeu? Assim, eu sou muito melhor. Eu falo que às vezes ele que sofre, né? Porque eu tenho que evoluir. E ele já está no nível bom de evolução, né? Então, assim, as pequenas vitórias, apreciar o belo, apreciar, sabe assim, são coisas, a questão da ingenuidade ao mesmo tempo, de não ver o ruim no outro. O Vicente nunca fez uma crítica, nunca. Você tá feia, você é chata, essa comida é ruim. Nunca. Uma roupa, um brinquedo, sabe assim, do tipo. Ao mesmo tempo ele diz, nossa, você é linda. Nossa, que comida boa. Sabe assim? Então, conviver com o Vicente é aprender a olhar mais para essas coisas. A gente tem possibilidades de escolha de onde a gente pode olhar, né? E apreciar a família, sabe assim, a construir planos, porque a gente precisa ter planos. Então, assim, o Vicente, eu falo que ele virou o meu grande norte. E não quer dizer que eu estou colocando também a responsabilidade dele. Mas o que eu vejo é que ele me ensina muito. E eu, como a mãe dele, também tenho que evoluir muito para conseguir, né, ser essa pessoa que ele me inspira a ser. Assim como eu tenho grandes pessoas que me inspiram a ser melhor. E ele é uma das grandes pessoas, assim. Então, hoje em dia, quando eu vejo meu filho, assim, e é um amor, assim, né? E essa admiração. Então, assim, a questão dos tratamentos, que ele faz muitos, e da evolução dele, da equipe. Então, que se torna uma família para mim, a escola. Enquanto um pai que tem um filho que está no desenvolvimento típico, às vezes ele faz uma reunião, o pai de pessoa com autismo tem que fazer várias, né? Porque, como eu falei, é fono, é TO, é não sei o quê, não sei o quê. Então, você tem que entender um pouquinho de direito, você tem que entender um pouquinho de terapia, você tem que entender um pouquinho... Mas, estamos aí para aprender, né, gente? Não é? Eu sou Sim. professora, né? Então, se eu não quiser aprender, aí lascou, né? Hoje, e você sentiu, né, nesse seu caminhar, mais acolhimento ou mais preconceito por parte das pessoas, assim, no geral? Eu acho que Seja familiares, né? Então, acho que a minha questão é muito mais assim, da minha família, do meu nicho familiar mais próximo, eu diria que não, eu recebo muito acolhimento, né? Assim, são pessoas muito carinhosas, meus pais, os avós paternos do Vicente, os tios eu me casei novamente, né? Então, na verdade, os tios por parte também do padrasto do meu filho, as pessoas que eu convivo normalmente são pessoas que acolhem muito a gente. Eu falo que vira uma grande família. Na escola temos profissionais que nos ajudam, mas claro que o preconceito ele existe a todo momento, sabe? Eu já passei por muitas assim, muitas e boas assim, de rejeição de matrícula, de preconceito de olhares, de falas, mas assim, olha, hoje em dia, Lúcia, eu acho que isso vai acontecer. Mas eu tô ali para ensinar, entendeu? Então, se acontecer uma cena mais assim, hoje em dia eu contorno e tento ensinar alguma coisa, que às vezes a pessoa não sabe mesmo, entendeu? Ou se é uma. Então, hoje em dia, talvez o meu olhar sobre assuntos assim ele é diferente. Mas eu me cerquei também, eu sou cercada de pessoas muito amorosas. Entendeu? Então, assim, eu tenho essa sorte, não sei se é só sorte, entendeu? Porque é uma construção, né? Mas eu tenho esse Claro. amparo, né? Eu tenho uma família que é presente, mesmo morando em cidades de 15 em 15 dias, a minha mãe vem para cá passar um final de semana, eu vou para lá, né? Assim, ele encontra o pai dele, aqui a gente faz coisas. Então, assim, tem essa questão, mas a gente vai, talvez eu lide melhor com ela, sabe? Assim, eu acho que
O que é pior são famílias realmente, assim, que tem uma mãe solo, que a gente fala, né? Que é uma mãe que o pai se separou, normalmente por conta das questões difíceis da família, tá bom? Dos desequilíbrios todos que vão criando diante disso. E aí tem pessoas que passam por situações muito complicadas. Então, eu sou privilegiada nesse sentido. Não que seja fácil, mas como eu falei, eu tenho também esse olhar que eu tento ver de uma forma mais otimista, talvez. Sim, sim. Ô, Rê, eu O queria te seu fazer uma olhar, pergunta mais técnica. pode fazer. Por exemplo, né? Uma mãe, um pai, começa a observar como a Gi fez, né? O desenvolvimento não está, né? De acordo aqui com o padrão, digamos assim. Quem procurar em primeira instância? Que profissional que você indica, né? Então, aqui a Gi mencionou que procurou o pediatra, nós já temos aqui a Cecília, que é uma profissional da educação aqui da nossa cidade, muito competente, dizendo que os pediatras precisam reciclar, né? Para poder direcionar os pais, porque é um choque, né? E aí você quer encontrar um respaldo, um conforto, uma fala, alguma coisa, né? Então, da sua experiência, Rê, quem é assim o profissional que você considera que, em primeira instância, os pais devem procurar? Olha, Lu, depende da situação. Por exemplo, já tive casos de crianças que tinham a dificuldade na fala, o atraso, né? Então, o primeiro profissional que eu indicava no primeiro momento é fono. Vamos procurar uma fono para a gente ver essa questão da fala, porque o atraso na fala já é uma característica, né? No autismo. Então, dependendo da situação, indico uma fono. Não, a criança fala, mas tem outras características ali que a gente precisa, né, investigar. Então, geralmente, eu acabo fazendo uma avaliação e aí depois da avaliação eu indico para o neuro, né, mas um neuro que tenha um pouco mais de experiência em autismo, porque não são todos os neuros também, viu, gente? Também não é só pediatra. A gente ouve muito do neuro que não é nada, que é outra coisa, já ouvi absurdos. Então, eu sempre procuro indicar para um neuro que tenha que atenda mais, né, esses casos. E eu acho que são os dois, fono e neuro. Fono e neuro, e dependendo da situação, eu indico até psiquiatra também, se a gente não consegue encontrar um neuro, né? Indico o psiquiatra, porque o psiquiatra também pode dar esse diagnóstico. Foi no seu caso, né, Gil? Um dos primeiros profissionais da saúde, o psiquiatra que você procurou, né? Foi Então, mas sim. sempre assim, buscando indicar pessoas, né, que a gente acaba tendo mais contato, que a gente conhece o trabalho e que tenha essa experiência, esse contato maior com o transtorno, né? Porque não é fácil o diagnóstico. Geralmente tem crianças que apresentam algumas características, mas nem todas, e acaba ainda não se fechando, então a indicação é sempre estimular. Independente de diagnóstico, não vamos estimular com as terapias, né? Se a criança precisa de fono, vamos para fono. Se precisa de psicólogo, que geralmente é comportamental, vamos para o psicólogo comportamental. Terapia ocupacional, sempre, né? Pelo menos eu sempre indico para a integração sensorial, porque é uma das dificuldades do autismo. E, no caso, psicopedagoga também. Né? Então, Lu, dependendo do caso, ou eu indico para fono, quando a gente vê uma questão muito significativa na fala, e neuro ou psiquiatra. São os profissionais que eu acabo, assim, indicando no primeiro momento. Mas, independente de diagnóstico, se a criança apresenta dificuldades, a gente já começa a estimular com as terapias. Né? Porque, às vezes, não é tão simples se dar o diagnóstico. Olha, no caso da Gi, né? Tava bem visível, né, Gi, que tinha alguma coisa de diferente, né? E todas as portas que você foi lá bater, não, é coisa da sua cabeça. E eu sempre falo para os pais, se você, principalmente para a mãe, né? Que a mãe às vezes tem uma percepção maior que o pai, que está sempre mais ali junto. Se você sente que tem alguma coisa de diferente, vai atrás. Porque é a mãe que está ali o tempo todo, é a mãe que consegue perceber, né, se tem algo a mais ali ou não. Então, se tem uma pulguinha atrás na orelha, vai investigar. Não ouça, é coisa sua, coisa da sua cabeça. Não, vá. Vá, porque geralmente
a gente acaba descobrindo que tem algo mais sim, né? E que há necessidade da gente trabalhar. Mas não é fácil o diagnóstico. E tem casos que nunca se fecham, né? Tem casos que não se fecham. E aí a gente mantém as terapias. Mas eu achei interessante, Gi, naquilo que você falou, que o que fez diferença, né? E que faz diferença no desenvolvimento do seu filho é o seu olhar, né? O seu olhar fez diferença. Você escolheu buscar, né? Então você foi atrás, fez curso, tudo que foi possível e impossível você foi atrás. Então esse olhar faz muita diferença no desenvolvimento. Eu falo que eu tenho algumas mães terapeutas e você é uma delas. Que está ali junto, presente, que a família faz muita diferença no desenvolvimento da criança, né? Não é fácil, né? Porque é aquilo que a gente falou, quebra as expectativas que a gente tem. Mas no momento. E assim, sempre vai ter os altos e baixos, né? Porque ele está crescendo, ele está no meio de outras pessoas. Então vai ter situações que você vai falar, poxa vida, né? Podia ser diferente, sentir alguma coisinha ali. Sempre vai ter os altos e baixos, mas essa visão de vamos olhar para frente, vamos tentar, né, buscar o melhor e ver o potencial da criança que faz essa diferença, né? Acho que, Lu, eu acabei respondendo uma coisa e já fui para outro caminho. Emendou na pergunta que eu ia fazer, mas eu acho muito importante reforçar isso, Rê, pelo seguinte, né? Deve fazer uma diferença imensa a participação verdadeira da família nos resultados da terapia, Com né? certeza. Nós vivemos uma situação juntas em que a gente percebia, não era uma negação, né? A família sabia já do diagnóstico e tal, mas a pessoa era muito resistente a levar o filho às terapias. Assim, assumiu isso para si, né, Gi? Então, você que buscou, né? Que está super inteirada desse assunto, que se especializou. Mas isso não significa que você vai dar conta de fazer todas essas terapias de que o Vicente não, necessita, né? Isso E como é importante também que ele tenha outros olhares e que até ele conviva, né? Então, isso é quase que trancafiar o filho na situação como se fazia no passado, né? Só que agora não por vergonha, mas por não sei, talvez um temor, né? Eu não quero colocar o meu filho em evidência, ou eu não quero colocar meu filho aos cuidados de outra pessoa, ninguém vai cuidar do meu filho tão bem quanto eu. Então, nesse caso, né, a gente até comentava que aí a necessidade de terapia era para todos, mas em diferentes conduções, né? Porque havia ali uma dificuldade muito grande de compreender que precisava de vários profissionais ali alinhados, né, para trabalhar. Com esse caso específico, né, Rê? Então, nós acompanhamos muitos casos felizes, né, e a gente se felicita, eu vejo às vezes a Rê coloca os vídeos, né, ai meu Deus, eu fico apaixonada ali pelas crianças que você coloca, as crianças lendo, sabe? Coisa mais linda, né? E a gente fica feliz com os resultados, né? Sim. Mas existe ainda essa coisa do não, eu tenho esse diagnóstico, mas eu ainda não confio. E vai de profissional em profissional e buscando uma resposta que quer ter. E isso vai retardando o processo, né? Porque a gente sabe que na primeira infância, como a Gi falou, 3 dias fazem diferença no desenvolvimento, né? A criança, de uma semana para outra, ela levanta e anda. Ô, Lu, né? A criança... eu costumo dizer que tempo é igual a desenvolvimento, né? Então, os dois andam juntos na primeira infância. Então, quanto mais tempo a gente perde, né, mais a criança também perde no seu desenvolvimento, né? Então, tempo é igual a desenvolvimento. E eu acho que tem vários fatores aí, né? Tem a questão da aceitação, né, da família, de realmente, não, assumir esse diagnóstico, vamos fazer o que precisa. Tem a questão que eu também até anotei aqui, Gi,
que você falou, né, dessa busca. Tá bom, agora eu tenho o diagnóstico. O que fazer? Então, tem pais, Lu, que ficam perdidos, que não sabem por onde começar, né? E acabam não tendo esse apoio, essa referência, nem dos profissionais, né? Então, tem essa questão também, tem a questão financeira, porque a gente sabe que é tudo um custo, e não é só uma terapia, né? São vários profissionais ali, então tem muitas situações ali que acabam atrapalhando, né? Às vezes a criança a desenvolver, os pais correrem atrás do que a criança necessita. Mas também tem os pais que são resistentes, que acham que eles são suficientes, né? Mas eu sinto também, Lu, que essa visão tem começado a mudar, tá? Porque hoje tem mais informações, hoje a gente sabe mais o que fazer, né? Então tem começado a mudar. Mas que ainda tem pais que ficam nessa, né, situação ainda. Ah, vamos procurar. Não, ainda não confio. Vamos procurar um outro profissional. E vai ouvindo, né? Vai passando de profissional para profissional até ouvir aquilo que ele quer, né? Ouvir. Porque sempre a gente encontra alguém que vai falar o que a gente quer ouvir, infelizmente, né? Exato. Então, Uhum. eu acredito que aconteça isso também. E E uma dúvida que eu ó, tenho. desculpa, Lúcia, só para Não, complementar fala, o que Gi. ela falou, a Renata, Aqui é em para eu relação, ficar quieta, eu fiquei falando que eu sou metida. em relação aos familiares e tudo mais, que é realmente porque assim, ó, aceitar esse diagnóstico não é só ter o diagnóstico, né? É colocar para uma condução de desenvolvimento, educação muito diferente e Uhum, que vai mexer com as estruturas familiares. Então, assim, por quê? Porque são crianças e jovens, quando se tem o autismo, ele tem como grande característica a marca comportamental, né? Por isso que se defende a análise do comportamento como uma uhum, forma de terapia. Então, assim, são questões comportamentais e muitas vezes vêm com outros transtornos e comorbidades. Então, muitos deles com TDAH, por exemplo, junto. sim. Então, assim, são crianças que vão demandar muito, jovens, assim, né? Muito dessa movimentação. Então, além de tudo, tem-se essa questão então, da família, né? Às vezes ficam os familiares sem dormir também, sabe assim? Então, é uma mexida, a confiança também dá medo, né? Eu falo que, olha, essa da questão da confiança, ainda mais quando a gente vê notícias na TV, eu até fujo um pouco, gente, para não ficar tão paranoica, né? Mas realmente a gente fica muito preocupado, né, da questão, porque muitos não falam, né? E tem dados que 80% das crianças que sofrem, meninas que sofrem abuso sexual são deficientes, tá bom? Aliás, reformulando, 80% das meninas deficientes sofrem abuso. 50% é meninos. Então, assim, são dados altíssimos e que mexem com a gente demais. Você vê uma Sim. marca, você pergunta pro seu filho, onde você machucou? Ele fala, onde você machucou? Ele não te responde. Entendeu? Aí você pergunta para alguém, a pessoa não viu também. Então, assim, são situações. Então, assim, para os pais, mexe com tudo isso. E também tem um lance que é muito interessante, que aí você coloca esse bando de terapeutas para sua vida. Você Uhum, vira da sua família, tá? Best friend forever, família. Que eu falo que é da família e casamento, porque você vai conviver tanto com essas pessoas e você vai querer tanto criar expectativas juntos, entendeu? Tem que casar o negócio ali, você tem que saber que vai ter momentos melhores, piores. Eu tenho terapeutas do Vicente, estão comigo há 5 anos, né? Assim, há bastante tempo e tal. Então, assim, é... então, esses terapeutas vão dizer para mim como eu devo conduzir a educação do meu filho. Aí você fala, ah, não, eu sou a mãe, e aí vem a outra lá me querer dizer o que eu tenho que fazer. Eu já tenho filho, às vezes, já tenho outro, já criei. Então, assim, olha quantas coisas, né? Assim, aí vai ter que gastar, aí vai ter que deixar, às vezes, o emprego, porque vai ter que levar em 1000 terapias, sim, vai ter que deixar o verdade. emprego. Alguém vai ter que deixar uma parte do tempo. Aí você vai ter que fazer tarefa em casa com terapia, tá? Você não vai ser sua mãe. Aí na escola não é uma reunião, são 4.
Aí você tem que conversar com todos os professores. Aí você tem que conversar com todos. Nossa, gente, assim, comédia da canseira, viu? Confesso para vocês. Mas é assim que funciona. Então, para muitos, é também uma questão assim. Então, se você pegar, inclusive, aquela pessoa que não tem condições financeiras, que ela passa por necessidades básicas, eu tenho que pegar um ônibus com uma criança que tem várias questões sensoriais dentro daquele Sim. ônibus. Eu não tenho o que comer, entendeu? Eu não dormi à noite. Aí eu vou lá, não tenho um familiar para me ajudar. O que é melhor ficar em casa? Aí a terapia dura 50 minutos, tá? Aí ela fala, vou ter que pegar a criança, levar não sei aonde, voltar. Melhor eu ficar em casa. Então, muitos pensam assim, sabe? Porque são outras questões, muitas variáveis juntas ali. Então, eu falo assim, que eu sou uma pessoa de um grupo extremamente privilegiado. Porque eu tenho a sorte do tratamento do meu filho ser com os profissionais que eu escolhi, que fosse, na minha casa. Tá? Então, todos são atendidos aqui. E se atendidos aqui, tem uma razão de ser também. Porque eu sou uma pessoa, eu tive que arranjar uma equipe, inclusive, extremamente organizada, porque eu era uma pessoa caótica, desorganizada. Então, assim, você tem que também escolher a dedo. Então, eu falo que eu acabei me ajudando. Esse lance de ter trabalhado muito tempo em escola também, né, gente? A gente conhece muita gente. Então, isso me ajudou. Mas uma pessoa, mas assim, é gente na minha casa. Entra no meu quarto, abre a minha geladeira. Giovana, você fez tal atividade? Fiz. Não adianta mentir, entendeu? Tipo, se eu fiz, eu A tenho que gente falar. descobre. A gente descobre, viu, Ju? Você é na casa, né, ainda, imagina, você abre a porta. Então, diz que o sonho dos terapeutas era fazer terapia em casa, né? Então, aqui o pessoal é tudo da casa, entendeu? Então, não tem como, sabe? Assim, então, assim, é um processo que também tem essa resistência a tudo isso. E É um também aí eu já envolvimento, né? Isso, então assim, no início eu queria aplicar todos os treinos. Aquilo me trouxe uma frustração muito grande. Por quê? O que eu percebia? Que eu não conseguia aplicar como as profissionais, né? Porque tem um lado materno. Eu falo, poxa, eu só queria brincar com meu filho, sabe? Eu não fazendo essa terapia aqui, não sei o quê. Então, tem horas que a gente entra nesse conflito, sabe? Assim, tipo, o que eu sou, né? Aí a outra fala, mas Giovana, você é especializada e você não quer fazer ali? Como assim? Eu não quero. Hoje em dia eu banco, não quero. Mas antigamente eu me sentia a última dos seres, assim, né? Vou me trancar num quarto escuro, vou ficar lá chorando, me batendo, né? Para ver se passa. Então, essas questões todas eu fui aprendendo, sabe? Assim, a lidar e que isso não me traz menos ser pior ou melhor como mãe, entendeu? Assim, acho que eu tenho que garantir algumas questões. E aí vem uma dica também para as famílias. Saiu no dia 9 de julho, agora, faz pouco tempo, o inciso na lei que os pais que tenham pessoas com transtorno do espectro autista na família, os planos diante de uma equipe multidisciplinar que diga que ele precisa de 2 horas de fono, 3 horas de terapia ocupacional, 4 horas de terapia ABA, vou dar um exemplo, tá? 10 horas de terapia ABA, o plano, diante de um relatório assinado por todos esses profissionais, mais um psiquiatra, um neuropediatra, colocando essas indicações num relatório, o plano é obrigado a pagar. Não existe. Eu entrei com ação judicial, eu tive que fazer todo esse processo. Porque as coisas têm evoluído agora, faz pouco tempo. Mas os familiares que tenham esse acesso pelo plano já é um direito, mas tem esse passo a passo que eu falei para vocês. Então tem que ser a equipe. Aí, é por isso que eu falei que são as situações. Aí a pessoa tem dificuldade pelo público, né? Às vezes de marcar um médico. Então, assim, eu falo que o mundo ideal é esse que eu tô falando, tá bom, gente? Então, assim, mas tem hoje em dia recursos que às vezes os pais não sabem. Então, às vezes eles falam, mas o plano não paga. Hoje em dia ele é obrigado a cobrir, entendeu? Esse tratamento. Porque, gente, é inviável para uma família conseguir. Ainda mais assim, quando se deixa um de trabalhar dentro de uma casa. A questão, entendeu? Para fazer isso. E que os custos são altíssimos, né? E que você fala assim, Giovana, mas você não vai trabalhar?
Eu falei, e também não dá para pôr uma babá, e não estou desmerecendo. Por quê? Porque tem que ter alguém que tem uma formação mínima para aplicar procedimentos no meu filho. Ele é uma criança diferente, que requer necessidades, né? Então eu falo que, mas esse já tem essa garantia e até público, viu, gente? Se não garante o público, ele tem direito a fazer todo um passo a passo para conseguir isso. Só que assim, por isso que eu falei, por isso que o pai de pessoa com autismo tem mania de ser briguento, de ser. Mas por quê, gente? Porque foi só assim que conseguiu. Infelizmente, né? Então, assim, hoje, se eu consigo trabalhar, hoje em dia eu tenho 3 empregos, se eu consigo trabalhar graças a essas conquistas e graças a essa equipe multidisciplinar que eu confio e que se especializou com tratamentos que têm evidência científica, pessoas que são também, né, além de competentes, muito sensíveis, amorosas, carinhosas. Sabe assim? E toda uma ajuda, né? Então, eu não posso falar que foi só a minha, né? Claro que uma família estruturada ajuda muito, mas tem tudo isso, sabe? Assim, é todos esses recursos. Eu sou muito privilegiada. Uhum. E na questão da escola, a inclusão na escola, né? O que você observa, o que é necessário, porque nós temos aqui educadores, né, participando da live. A gente foi pego, assim, né, com a questão da lei da inclusão, sem que tivéssemos profissionais formados para isso, Sim. né? E hoje, eu ouso dizer, eu também, assim como a Gi deixou aí de observar as mídias, eu então, né, mas eu também não estou mais muito focada e lendo muito a respeito das questões aí dos cursos de licenciatura, se todos eles já estão adequados, né, a formar profissionais que saiam dali com competências, com habilidades, né, para trabalhar, no caso, por exemplo, com um TEA ou com o próprio déficit de atenção ou alguma outra situação, né, algum outro transtorno, enfim. O que você percebe? Né? A questão da Olha, Lu, inclusão escolar. ainda estamos a passos de tartaruga, né? Temos já algumas mudanças, mas ainda a formação mesmo a gente ainda não vê, né? Nos nossos próprios cursos de formação não tem. Se tem, é bem mínimo o que se fala, o que se trata. E o que eu mais hoje tenho recebido são casos para avaliar, para entrar, os pais entrarem com processo para o filho ter um professor auxiliar em sala de aula. Então, assim, é um direito, é lei, né? Tem uma lei que dá essa garantia, só que os pais precisam entrar com um processo, né? Principalmente nas escolas públicas, para poder o filho ter esse profissional e essa garantia, né? As escolas privadas, às vezes, fica até mais fácil de resolver essas questões, né? Mas na pública, geralmente, tem que se pedir um professor auxiliar, até porque as salas são numerosas, né? Temos ali um repertório, crianças com cada uma com a sua especificidade. Hoje tem salas de aula com mais de um autista, 2 autistas, um autista e uma criança com síndrome de Down. E o professor não vai conseguir dar conta de tudo, né? Nem deles e nem dos outros alunos. Primeiro que não tem formação. A gente percebe, sente que não tem, né? Ainda essa formação. Não estão preparados para receber esses alunos. E outra que também é uma sala numerosa. Então, o que eu venho mais recebendo é isso. E agora com a pandemia, eu fiquei muito decepcionada, sabe? Porque, infelizmente, muitos ficaram de lado, né? Então, o pai que se vire, ele tem dificuldade mesmo, então vou enviar uma coisinha ali só para dizer que fez. Teve escolas que foi totalmente diferente, os professores souberam conduzir, foram parceiros. Então, ainda, Lu, falta muito para ocorrer realmente a inclusão, né? Entender, conhecer e saber. O que eu sinto dos professores é
que eles recebem esse aluno e não sabem o que fazer. Como que eu vou trabalhar com esse aluno? Por onde eu começo, né? Então, eles têm essa falta mesmo de respaldo. Às vezes o aluno é até colocado lá, né? Tem até o professor auxiliar, mas o que fazer com esse aluno? Como trabalhar? Então, é uma situação ainda bem difícil, bem complicada. E essa questão do conhecer, né? Entender o que é o transtorno, entender as suas características, entender que cada um é diferente, não tem um padrão. No autismo não tem um padrão, né? E muitas vezes eu posso olhar para a criança e fisicamente eu falo, não, mas tá tudo bem, né? Tá tudo ok. Então não tem conhecimento. A conhecimento é tudo, né? Então o que eu sinto é que falta ainda muito conhecimento, né? Entender sobre o que é. A gente ouve, nós da área da educação, ouvimos muito, né? Sobre autismo, autismo, autismo. Mas o que é realmente o autismo? O que é ter uma criança autista do seu lado na sala de aula? Isso é o que eu sinto que os professores não têm, né? E eles estão realmente perdidos. Tem muitos, assim, que arregaçam as mangas, são super parceiros, porque não é só pai e terapeutas, é pai, os pais, os terapeutas, a escola, é uma rede, né? Então, assim, tem professores que eu fico admirada porque eles. Eu fico admirada, não era nem para acontecer isso, mas do empenho, né? Do tanto que eles querem tentar ajudar, e cada conquista tem uma professora até ela me mandou uma mensagem ontem de uma conquista desse aluno que eu acompanho, que faz pouco tempo recebeu o diagnóstico, e a gente vem conversando bastante. E ela, nossa, Renata, eu preciso compartilhar isso com você. Não posso falar só coisas, né, difíceis, às vezes os dias ruins, mas eu vou compartilhar hoje uma coisa boa com você. Então, é importante essa parceria, né? A gente está junto ali para essa caminhada, mas ainda falta muito, viu, Lu? Tá bem complicada ainda essa situação. E com a pandemia, ficou mais difícil ainda. Ficou Sim. mais difícil. Então, a dúvida que eu queria tirar é por que não usa mais a terminologia, né, a nomenclatura síndrome de Asperger? Desculpa a ignorância. Mas nós tínhamos, né, diagnósticos síndrome de Asperger e, de repente, tudo passou a ser TEA, né? Tem um motivo? Porque eu perdi essa parte, assim. Eu só soube que, olha, síndrome de Asperger não usa mais, né? Mas eu perdi o desenvolvimento do sumiço aí da nomenclatura. Eu cheguei a ouvir, gente, que a síndrome de Asper era o autismo inteligente. Vocês veem? Mas é lógico, isso eu ouvi décadas atrás, né? E aí aquilo me despertou. Eu falei, olha que legal, tem um autismo inteligente e tem um autismo que não é inteligente. Vejam, né? Realmente, são as ignorâncias. Mas tem um porquê, né? Com certeza tem, eu desconheço, de não usar mais essa nomenclatura, meninas? Qualquer uma que souber me responder, eu sei que as duas sabem. Antes era. Ainda a gente ouve às vezes, essa criança é Asperger, ou Asperger, né? Que é a nomenclatura. O que se fala, como ela era diferenciada no seguinte, o autista, né, na parte da comunicação, e muitas vezes se falava que o autista tinha um déficit cognitivo, e no Asperger ele conseguia ser vocal, verbalizar, mas com uma fala mais mecânica, né, diferente. E só que ele era o autista inteligente, então eu tinha o QI acima, né? E hoje mudou a nomenclatura, até porque houve algumas mudanças no DSM, né? No Manual de Desenvolvimento dos Transtornos, e hoje é espectro. Então a gente não fala nem mais. Autista a gente ainda usa, né? Que é um termo que a gente acho que não vai sair muito do nosso dia a dia. Mas é que hoje o Asperger entrou dentro desse espectro, né? O espectro autista, porque ele tem os níveis, tem as características, então a questão da comunicação, né? A dificuldade da comunicação, a interação social, né? Que é uma das dificuldades também, e o comportamento, como a gente tinha falado, que um dos pontos, né, principais aí no autismo é a questão comportamental. E nessa questão do comportamento vem os interesses restritos, as estereotipias, e existem os níveis, né? Tem 3 níveis que eles consideram. Então,
o autismo, o nível 1, que é aquela criança que vai ter menos dependência, vai ter mais independência, algumas dificuldades às vezes na comunicação, interação, mas ela vai ser uma criança mais independente. O nível 2, que é o que um pouco mais dependente, vai ter mais dificuldades na parte de interação social, comunicação, questão comportamental. E o 3, nível 3, que aí é a criança que vai ser totalmente dependente, que aí essas características do autismo são mais severas, né? Então, está dentro de um espectro hoje. Por isso que não se fala mais não se dá mais diagnóstico, mas ainda a gente ouve muito falar, né? Ah, essa criança, às vezes eu recebo até um relatório médico lá, síndrome de Asperger. Ainda recebo, né? Com essa nomenclatura, mas aqui hoje entrou tudo dentro de um espectro, porque o autismo, como eu disse, não tem um padrão, né? Ele é um leque aí de características, de nível, né? De leve a severo, então não tem mais essa questão. Tem sim crianças que têm um déficit cognitivo, né? Nos casos até mais severos, e tem aquele que não tem o déficit cognitivo, tem muitas vezes o QI acima da média, né? Então ainda tem essa diferença, mas hoje é tudo dentro desse espectro pela não vou lembrar agora um termo mais. Vocês podem me ajudar aí. Acho que variabilidade, né? Dessas características do autismo. É isso, né, Gi? Que também... Não, é explicação ótima. E tem essa questão também, né? A única coisa que tem que ficar esperta é por conta dessas variações de termos, Sim. que às vezes, na hora que você pedir uma terapia, o plano pode não aceitar. Uhum. Daí que vem essa questão. Então, a partir do ano que vem, vai valer o CID-11. A partir do momento que vale o CID-11, a gente está no CID-10. O CID-10 ainda aceita essas nomenclaturas variáveis ali. Sim. A partir do momento que entra o CID-11, aí sim a gente vai ter que mudar uns números, sabe? Que vai identificar o transtorno. Porque também a questão, o que alguns dizem, né? É que assim garantia a terapia para todos. Porque quem está nesse nível 1, que é um nível mais leve, que precisa de menos apoio, ele muitas vezes sofre de muita depressão, né? De muitas... Por quê? Porque o cognitivo dele está extremamente preservado. Só que a habilidade, a leitura do outro, da habilidade social, ela tem a defasagem, né? Pela Sim. questão cerebral e por conta da falta, às vezes, de uma terapia intensiva nesse aspecto, né? Então, garante para essas pessoas também um tratamento. Então, tem aquela discussão, mas as terminologias são essas mesmo. Ah, mas se me falar, Giovana, alguém chegar para mim e falar Asperger, me falar, tudo bem, entendeu? Só que a gente só tem que ficar esperto que, igual a língua portuguesa, né, dona Lúcia? Dependendo onde você fala, você usa um tipo de termo, dependendo com quem você fala, onde você fala, não vai ter validade, né? Então, é isso a questão. Sim. E para as terapias, e até para poder entrar com um processo e pedir professor, auxiliar, precisa do CID, né? Então, precisa dessa terminologia, desse diagnóstico, para poder ter a garantia aí dos direitos, né? Que eles Isso têm. mesmo. Então, meninas, voltando rapidinho na escola, depois eu queria que a Gi falasse um pouquinho da ONG, né, Gi? Queria que você falasse um pouco do trabalho, né, que vocês fazem, e também acho que você lidera em um grupo de pais, né, que vocês se apoiam, mas daí você explica direitinho. Eu queria saber a opinião de vocês, gente, sobre a classe, os colegas, né, se eles devem ter a ciência, tá bom? De que ali tem um aluno com uma necessidade de atenção diferenciada, especial. Claro, quando tem um auxiliar, isso já vai ficar, de certa forma, evidente, né? Mas é importante que realmente se fale para a turma, é isso, é isso. Eu sou muito a favor de formar, né? Eu não vou nem falar de informar, porque informação a gente tem muita... Não, de oferecer isso. E na minha experiência, eu percebia um acolhimento. Primeiro eu estranho, né, o aluno. Primeiro ele estranha. A partir do momento que ele sabe, ele acolhe. Eu sentia isso com muita naturalidade.
Vou partilhar uma coisa com vocês. No meu último ano de atuação no colégio, foi um ano muito difícil, porque nós tínhamos um aluno com diagnóstico, um pré-diagnóstico, mas a família não aceitava, especialmente a mãe. E eu tive que passar o ano todo colocando panos quentes em situações com os colegas de sala, né? Porque para eles era apenas uma pessoa grossa que respondia na lata, né? Então eu acredito que fosse realmente no nível do cognitivo mais preservado, porque tinha uma habilidade de expressão, conversava e, né? Mas tinha várias outras questões ali. E uma dessas era a inabilidade social, do jeito que vinha, voltava, e muitos conflitos sociais. Como a família não me autorizava, não autorizava os profissionais da escola a sequer me mencionar, né? Foi difícil demais. Então, com todo o amor do mundo, nós fizemos o melhor, mas foi muito difícil, porque não podíamos falar, né? Inclusive, eu fui, depois de receber lá, então, a psicóloga que a família procurou, né? E a psicóloga era a favor de falar. Então, depois de muito conversar com essa mãe, eu fui como que autorizada a falar para os professores. Porque até então, apenas direção e coordenação sabiam, né? E aquilo me angustiou. Me angustiou demais porque eu olhava, né, para aquele adolescente, né, e falava, essa pessoa tem o direito de ser quem ela é, vivendo num ambiente de compreensão de quem ela é. E a gente tinha que ocultar isso, né? Então, mas essa, gente, é a minha visão e é o meu desabafo como profissional que precisou ficar lidando com coisas que, se tudo tivesse ali baseado na verdade, e eu sou muito adepta da verdade, né? Logicamente, sendo colocado da melhor forma possível, creio eu que nós teríamos feito um trabalho muito melhor, tanto de compreensão, de empatia, né? De valorização do que se tem, inclusive, por parte dos colegas, né? E de um respeito, de um trabalho muito mais eficaz com esse aluno em específico. Como é que vocês veem isso, meninas? Pode falar, Gi. Então, eu acho que, em grande parte, eu entendo essa angústia da Lúcia, assim, é muito difícil, né? Você perceber que, às vezes, a falta de um nome ali poderia ajudar, né? Um grupo dentro de um ambiente escolar que poderia acolher e, ao mesmo tempo, amparar esse jovem, né? Não só dar um nome, porque eu acho também que tem um pouco dessa preocupação dos rótulos, né, e tudo mais. Então, muitas famílias se preocupam muito com essa questão por conta de que realmente, assim, né, o bullying nas escolas, principalmente entre os jovens, é grande, e entre os profissionais também, né, Lúcia? Porque a gente observa que há profissionais que entendem, há profissionais que, infelizmente, fingem não ver. Por mais que tenha um nome, é só mais um nome para dar para alguém chamar o aluno de tal coisa. Então, assim, mas como eu acredito que tudo pode ser modificado e melhorado, então eu acho, assim, que um primeiro momento, talvez, que eu desse de sugestão numa escola, é começar a trabalhar esses assuntos dentro das aulas mesmo, sabe? Quando a gente começa a trabalhar a questão da diversidade dentro das salas, diferenças, mostrar as características de uma forma que possa ser mais natural. Quando vem um nome, é mais fácil deles entenderem o que é aquilo, né? Então, acho que se tem esse trabalho, fica mais fácil. Hoje mesmo, eu recebi aqui um menininho aqui em casa, né? Foi muito interessante, eu adoro ele. E ele via que o Vicente era diferente, mas ele nunca tinha me perguntado o que era que ele tinha. Ele chegou e falou para mim assim, ele é especial, né? Super natural, tá, gente? Uma criança. Eu falei assim, ele é demais, meu filho, né? Só pode ser especial, né? Assim, eu falei, ele realmente, mas você também é especial, você não acha? Não, mas ele é um especial diferente. O que ele tem? Como que é o nome disso? Sabe, ele falou. Eu falei, o nome disso é autismo. Ah, então, quando a pessoa fala assim, não sei o quê, né, é porque tem um autismo. Eu falei, 'É, tá vendo assim, né?' Mas ele falou, mas é, ele é especial, né? Eu falei, é, mas ele é especial. Ele falou, mas é, ele é especial. Eu falei, é, mas 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 ele é especial.
Mas ele é engraçado, assim, porque ele tem umas características melhores do que a minha, sabe? Ele mesmo foi. Mas eu fui levando de uma forma, assim, natural. E aí coincidiu também de uma pessoa de fora, uma amiga minha aqui que eu conheço, ela perguntava, falou, Giovana, uma pessoa veio para mim em determinado momento, uma mãe, eu fiquei muito assim, sem reação, porque ela estava num determinado local, estávamos juntos ali depois de uma aula, minha filhinha e a filhinha dela, e aí eu falei, oi, a pessoa falou, oi, minha filha tem autismo, e eu estou descobrindo agora. Aí ela falou assim que ela não sabia o que dizer para a mãe, do tipo, ai, o que que eu falo? Travei, sabe? O que que se diz num momento como esse? A mãe veio perguntar para mim, o que que eu digo quando uma mãe fala isso? Eu falo, sei lá o que, né? E aí eu falei, não, a melhor forma é você pegar e falar assim, poxa, você descobriu faz pouco tempo, né? Assim, como que você descobriu? Como está sendo para vocês isso? Eu quero aprender mais, eu não entendo sobre o assunto, entendeu? Assim, então eu acho que a naturalidade, mas nas escolas principalmente, eu vejo isso, que tem que se fazer um trabalho contínuo com os alunos, que é sobre essa abordagem mesmo, sabe? Da diversidade. Porque, assim, a questão do bullying é realmente intenso, gente. É muito intenso. E não é só com isso, né? É com outros, mas assim, isso você observa mais. Então a gente tem que trabalhar muitos valores nas escolas. Tanto que assim, eu dou aula numa escola de inteligência emocional e socioemocional. Então, para mim, está sendo um grande presente essas aulas. Por quê? Porque eu estou aprendendo também a me melhorar. Como que eu vou falar sobre isso se eu não me melhoro? Como que eu vou poder, né? Então, assim, é um processo incrível. Então, quando a gente começa a trabalhar os valores, né, essa questão toda com os alunos, aí eu acho que é mais os pais vão se sentir mais seguros na hora de comunicar isso, né? Então, assim, eu acho que tem um pouco dessa insegurança, desse medo, vai que descobre, aí tem uma fragilidade, vai poder se aproveitar, entendeu? Assim, então, é carregado de muito medo, Sim, assim. sim. Então, eu acho que hoje em dia, cada vez mais eu vejo, né? E lidando nessa ONG, que tem esse grupo de escuta, que tem de familiares com pessoas com autismo, que tem eu lá e a Andrea, que é uma psicóloga competentíssima, assim, que acolhe a gente também nesse grupo. A gente ouve as histórias, né? Cada família tem uma constituição, tem uma necessidade, mas essa questão é isso, assim, muitas têm um medo mesmo ali, sabe? O medo do outro, porque a gente tem aqui, os dados são altíssimos, né, de processo de violência contra esse grupo, né? Então, Sim, eu sim. diria isso, assim. Não sei se a Rê tem o que ela teria a dizer também sobre isso. Não, eu concordo com você, Gia. O medo, né? Os pais têm medo pela questão do rótulo, né? Sempre a gente ouve falar, ah, mas é rotular, vai ver dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com a Lu, que a gente, né, teve experiências em relação a isso, que quando a turma é informada, quando a gente conversa com a turma, explica, né, o que a criança tem, sem usar nomes. A gente, né, Lu, né, nem eu lembro que na educação, no ensino fundamental 1, para falar com as crianças do primeiro ano que tinham um amiguinho com autismo, a gente não usou, ah, ele é autista, né? Então ele tem algumas diferenças, ele tem algumas características, então a gente tem que se comportar dessa forma, ajudá-lo. A turma acolhe, né? Os adolescentes acolhem, as crianças acolhem, entendem, ajudam. E quando isso não é conversado, a gente percebe que aí o bullying é maior, né? As dificuldades, a turma já vê a criança, o adolescente como chato, né? Isola. Aí o bullying eu acho que se torna maior e aí essa criança acaba não tendo nem a oportunidade de ter essa interação, que já é tão difícil para ela a interação social, né? E aí fica mais difícil ainda ela interagir. Então, eu vejo que é importante, sim. É importante a gente conversar. Às vezes a gente não quer, não precisa falar, usar termos, que nem com os pequenos, né? O termo nomenclatura para eles não significa nada, né? Mas poder conversar e contar sobre as necessidades da criança e como que a gente pode ajudar, nossa, isso, tanto para a turma, se torna um crescimento, né?
social, emocional e essa questão da empatia também, né? Começa a desenvolver mais. E a outra criança, a criança também que tem o diagnóstico, tem um retorno positivo, né? Tem essa proximidade. Então eu vejo como positivo, sim. Mas tem o outro lado que dá para entender dessa questão do medo dos pais, né? Como que eles vão encarar, como que os professores vão dizer, que nem talvez esses pais que a Lu falou, que não tinham nem permitido falar para os professores, né? Pelo menos o mínimo é com os professores saberem, né? Então a gente também não sabe o que eles sofreram lá atrás, né? Para tanto medo. Então Sim. é complicado para eles, sim, mas é importante, sim, a turma saber, porque o acolhimento é totalmente E uma diferente. autoaceitação, né, para alguns, assim, porque alguns Sim, sofrem, porque eles veem que eles são diferentes, sabe, assim, e aí eles ficam assim, mas nunca me falaram nada, né, assim, é, então, até para a própria Sim. criança, né? Porque às vezes a criança e o próprio adolescente não sabem que tem o diagnóstico. Os pais não contam, né? Então, até para a própria criança e adolescente saber o que tem para e ele entender, né, o porquê que ele é dessa forma, por que ele age dessa forma, por que ele é diferente, porque olha, a criança pode ter um déficit cognitivo, mas ela sabe que ela é diferente. Não tem como a pessoa não saber que ela é diferente, gente. Pela vivência que eu tenho, que eu tive já em escola de educação especial, eles sabem que eles são diferentes. E eles se identificam com os grupos, né? Eu vou contar só rapidinho aqui um exemplo. Eu tive uma irmã mais velha, ela tinha uma deficiência, ela tinha uma síndrome de Prader-Willi, e ela frequentava escola regular. E na época, falaram da APAE pra gente, e a gente levou ela lá. Nós ficamos com receio de levá-la, mas no dia que nós teve uma festinha lá no Gigantão, o Gigantão ainda funcionava aqui em Araraquara, que ela chegou e encontrou os amigos, deixou a gente de lado e foi lá com os amigos, isso bastou pra gente. Né? Falou, olha, né, o quanto é importante ela ter essa identificação, estar com um grupo onde ela se sente bem. E ela falava, mamãe, eu sei que eu sou diferente, né? Eu sou diferente da Paulinha, que é a minha irmã mais nova, da Nath, que era eu. Eu sei que eu sou diferente. Eles sabem, não tem como esconder. Né? Por isso que é importante a gente conversar e poder orientar tanto eles, né, como o grupo, a turma. E o nome da ONG, Gi, como é que é? deixa eu falar então um pouquinho sobre a ONG aí. A ONG que eu atuo aqui em São Carlos se chama ONG Espaço Azul. É uma ONG que faz hoje em dia tratamento, né? Assim, a gente atende hoje, acho que cerca, porque às vezes os números variam, tá bom, gente? Mas são cerca de 48 alunos, né? Entre crianças e jovens, tá bom? Além também de ter atendimento psicológico para familiares e também esse grupo de escuta, que ele é aberto a toda a população. Ele acontece quinzenalmente, às 6 horas da tarde, via Google Meet. Então, com a pandemia, acabou virando Google Meet. Ele acontece das 6 às 7, né? E aí, o que acontece lá na ONG é assim. Então, ele foi um grupo, foi uma ONG que foi idealizada por mães. Eu não fazia parte desse período, que elas se encontravam para tirar dúvidas sobre autismo, porque não tinha muita informação. Então, elas iam ali, que é o profissional que você vai, não sei o quê, sabe assim? Trocar umas fichinhas. E aí, a partir disso, surgiu um espaço ONG e, com o tempo, depois de 5 anos, surgiram os atendimentos mesmo. Quando surgiram os atendimentos, eu comecei a fazer parte deles, como uma voluntária na época, tá? E aí foi quando surgiu essa ideia de escola de paz, na verdade. Aí essa nomenclatura que tinha antes, que é, na verdade, um projeto que eu ainda tenho muito e que a gente tem que ter muitos braços para conseguir dar conta de tudo que a gente quer, né? Que é esse projeto que os pais trocam formas de como lidar com os comportamentos. Porque se a gente pega dentro de uma instituição como essa, né? A gente não tem como fazer muitos atendimentos para essas crianças e jovens. Então, a forma da gente multiplicar esse atendimento é ensinando os pais de como fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, há um conhecimento que é de vida, que é da experiência de cada um, da terapia que cada um passou. E aí, nesse momento, era assim,
do tipo assim, tinha uma reunião, aí eu falava assim, olha, eu não consigo tirar a fralda do meu filho. O que você fez, Lu? O que você fez, Renata? Sabe assim? Cada um ia contando a sua experiência de como fez para que aquilo acontecesse. Ah, eu não tenho médico para ir. Qual que você vai? Sabe assim? E era um grupo também de trazer esse trabalho. Então, lá na ONG, a gente faz esse trabalho. A Rosemarie é um grande nome lá da ONG, Rosemarie Fernandes, é uma dessas mães fundadoras que luta muito por ele. Eu estou ali também como uma mãe, uma profissional. Eu falo que lá na ONG eu tento também ajudar na medida do possível em tudo que é necessário. Eu falo que da limpeza ao atendimento, fazer algum plano de ensino. Então, a gente está sempre ali para o que der e vier, né? Mas é um espaço ainda que a gente fala assim, por mais que atenda já um grupo bom de pessoas, né? E se preocupe com a família, tá vendo? Tem esse embasamento também de acolher um pouco a família, só que ainda, gente, não tem tantas vagas para a quantidade de pessoas que estão na fila de espera dentro de um município, né, como o nosso. Então, tem muita gente na fila de espera ainda, aguardando tratamento, porque a ONG, a PAI, a Córdia, que não dão conta, né, de suprir a demanda, e a ONG tem esse diferencial que ela trabalha com um padrão de evidência científica ouro, que é a análise do comportamento aplicado, que tem a ver justamente com todos os dados científicos, como sendo tratamento de grande eficácia dentro para a pessoa que tem um diagnóstico de autismo, né? Então, a gente tem esse espaço, hoje tem uma sede, é muito bom, gente, assim, são muitos aprendizados, muito convívio, muita troca ali, e ao mesmo tempo, muitas dores que a gente ouve, né? Então, assim, eu falo que é um choque de realidade, sabe? Assim, tá precisando ter uma realidade? Começa a ouvir um pouco as histórias, né, das famílias e tudo mais, para você perceber o quanto que a gente tem que fazer pelo outro, o quanto que a gente tem para oferecer. Por isso que eu falo, eu hoje em dia pouco reclamo da minha vida, entende? Eu tenho um benefício de ter feito uma formação, de ter uma família, de ter comida, de ter, sabe, assim, então são questões, ter um filho que me ensina. Então, assim, cada vez mais eu me fundamento nisso e tento utilizar disso para trazer ferramentas para as outras famílias, né? Então, acho que tem um pouco disso também. Maravilha, né? Rezar para que todos caminhem por esse caminho, né, Gi? Que não venha aí uma revolta, né? Ou não fiquem presos aí a essa culpa que muitas vezes surge, né? Repentinamente, mas que compreendam, né? Que pode ser um caminho realmente de muito aprendizado, né? De um autoconhecimento e sempre caminhando para sermos pessoas melhores, Isso, né? e buscando também, né, o apoio. Eu falo assim que para a gente ter a saúde física e emocional, principalmente desses familiares que vão cuidar dessas pessoas que requerem uma atenção, né, diferente, um tratamento diferente, é necessário que haja mesmo. Então, esses serviços do governo, né, em parte do governo, em parte dos profissionais, a ética profissional, principalmente, né, Renato, você deve se deparar com muitos profissionais que dizem que fazem tratamentos mirabulosos, assim, sabe? Estratosféricos para ajudar as pessoas e que não tem embasamento nenhum, que não tem ética profissional para atender as famílias, dizem-se competentes e não são, né? Assim, isso em todas as áreas, mas é uma área que virou um comércio muito forte, né? Intenso disso. Então, a gente pega e agradece por esses profissionais, ao mesmo tempo, assim, ó, a gente busca muita força para que mais serviços e o governo disponibilize mais profissionais, né? Maravilha. Meninas, estamos com 1h e 25 minutos de live. Não passou rápido? Eu falo que quando o assunto é bom, as pessoas falam bem e é interessante, com bastante, passa assim, ó, passa voando, não é? E valeu esperar por essa live. Então, eu esperei com tanta ansiedade para conversar com a minha amiga Diva, né? Com a Gi também, que eu estava morrendo de saudade. Eu amei a nossa conversa, tá? E queria falar, né, para quem permaneceu com a gente até agora, agradecer que vocês ficaram aqui conosco. E com certeza se ficaram é porque gostaram muito da live. Então, ela fica no meu perfil, mas só até amanhã, tá bom? Depois, gente, ela vai para o canal
lá no meu canal do YouTube. Olha, gente, eu virei uma YouTuber. Não, Olha só, não é verdade, tá? Lu. Eu não sou uma YouTuber lá, só mesmo as lives que, né, desde abril eu venho fazendo, né, na grande maioria das vezes com a Ju, mas eu hospedo lá para que as pessoas possam compartilhar, Sim. né, até mesmo com quem não tem Instagram, aí dá para você compartilhar. Então, pela Olha, minha bio, Cauane, vocês tá conseguem aqui. acessar. Eu tô Aí vendo a vocês Cauane. conseguem acessar, viu? O canal. Ah, sim, eu falei assim, filha, lembra da Gi? Claro, ela foi minha professora, tia. Você esqueceu. A Rose Falei, tá aqui, ó. não, eu Essa, sei que ela foi sua a grande professora. poderosa da ONG. É que agora eu tô prestando atenção nos comentários, gente. Eu tô parecendo criança, entendeu? Assim, agora aquela. Eu fiquei tão entretida assim, gente, que eu nem consegui ficar observando aqui muitos comentários, né? Se tinham muitas perguntas, mas eu acho que o que aconteceu mesmo foram algumas constatações, as pessoas colocando mais, né? Refletindo junto, mas não assim com dúvidas, porque eu creio realmente que o que podia surgir de dúvida em relação à temática, vocês sanaram tudo, né? Então, muito obrigada, meninas, que vocês tenham uma noite abençoada, tá bom? Amém. E aí eu compartilho com vocês também a live, né, já tirada do canal do YouTube, porque vocês podem distribuir por aí. Tá bom, amores? Tá Usem à certo. vontade. Obrigada, Um viu? beijo aí pra Beijão, vocês. beijão, Gi. Até mais, gente. Obrigada, Tchau, tchau. viu? Tchau, Ô, tchau. Lúcia, eu só aperto aqui e sai, é isso? Isso. Tchau, Eu vou tchau. ficar aqui, Lúcia, tá, gente? Vambora, que eu fico aqui conversando com o pessoal, vou mandar umas mensagens. Tchau, gente, um beijo. Tchau, tchau.